Boa tarde, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje para mais uma live com a Paula Pilastre. Vamos aguardar ela chegar. Vamos entrando em contato com o silêncio. O tema de hoje é o livro Silêncio, o poder da quietude em um mundo barulhento. A Paula está entrando. Vamos aguardar aqui a Paula. Oi, Paula, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo. O pessoal também Pri, começa a chegar. deixa eu te Sim. falar uma coisa. Dá uma baixadinha no seu vídeo, porque acho que como você está em cima, está cortando Uhum. sua tela. Ah, sim, ficou melhor? Ficou um Ficou pouquinho, melhor. ainda está cortando um pouquinho. Se você levantar um pouco, será que melhora? Assim, Aí ficou ótimo. ah, Isso. então tá joia. Quando você vê, acho que você não consegue perceber que tá, né? Não Agora consigo, tá, pra mim parece que tá bom. né? Vamos Agora tá aguardar o bom. pessoal entrando um pouquinho. Oi, Rosiane. Rosiane, minha prima. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? O pessoal vai chegando, né? A gente vai aguardar mais um pouquinho, né, Paula? Daí a gente começa. Isso. Hoje nós vamos falar sobre o silêncio. Então a gente já começa exercitando esse silêncio, né? É verdade. Tá aqui o livro, eu andei postando aí nos stories durante a semana. O autor é o Thich Nhat Hanh. Ele é um monge vietnamita que é um dos precursores da mindfulness, né? Atenção plena. E ele vive na França atualmente, né? Ele é um dos nomes mais marcantes, assim, quando se fala dessa meditação da atenção plena. E esse livro é muito lindo, muito bacana, né, Paula? Assim como os outros livros que a gente vem trazendo, são livros, assim, curtinhos, simples, mas de uma sabedoria profunda, não é verdade? Pois é. Eu ganhei o meu de presente da minha amiga Priscila, que foi um presente que eu guardo no coração, porque assim, eu li ele quando eu ganhei. E agora, quando a gente resolveu fazer o encontro, a gente sempre dá uma relida nos livros, né? E a cada leitura que a gente faz, a gente encontra novos insights, novos ensinamentos, né? E ele, mesmo sendo curto, ele traz
muitos ensinamentos, muitas reflexões. A gente pode ficar discutindo horas sobre ele, né, Pri? É verdade. Eu gostei tanto que andei dando de presente, com maior alegria. Que bom que você gostou também. Sejam bem-vindos, o pessoal está entrando. É isso mesmo. E a leitura é uma coisa interessante, né? Aproveitando que a gente está no projeto Leitura e Meditação, como a Paula falou, você lê um livro e quando você vai reler ele, às vezes acontece comigo, tem até uma sensação de que é um livro diferente. E de fato é, porque nós Uhum. mudamos. Nós, como leitores, a gente muda. Então, você volta no mesmo texto, volta no mesmo livro, você já colhe outras percepções, outras reflexões, é bem interessante. E é isso aí. A cada momento que a gente conversa com a leitura, a gente tem uma nova percepção, né? Porque são momentos diferentes, né? Então, eu li esse livro a primeira vez em agosto de 2019 e agora, quase um ano, em julho de 2020. E aí, assim, será que a Paula de 2019 era a mesma de agora? Não, não é a mesma. E a gente tem essa falsa sensação de que nós somos as mesmas pessoas, né? Então, aqui acho que é uma reflexão. Não estava dentro do previsto, né, Pri? Mas a gente fica aqui. A gente gosta dessas elaborações filosóficas, então, assim, a leitura traz isso, né? E principalmente quando é um livro que fala sobre reflexão de comportamento, sobre o que a gente pode tirar de aprendizado, porque esses livros que a gente está trazendo são nesse sentido, né? De trazer a meditação para a nossa vida e também fazer algumas transformações de hábito, né? Então, vale essa reflexão de como é que a gente está sendo transformado por essa leitura. É verdade. Bom, a gente está aqui nesse momento aguardando, né? Ver se o pessoal começa a entrar. Lembrando que a live, de qualquer forma, vai ficar disponível aqui no perfil. Depois a gente também vai disponibilizar em outros canais, no YouTube, né? A gente entende, né, Paula? Esse é até um dos temas que a gente vai tratar, que o mundo nessa pandemia nunca andou tão rico de conectividade, né? Opções para a gente aderir, e eventos online, lives, né? E esse livro fala um pouquinho sobre isso, sobre consumo de informação, né? Para falar do silêncio, a gente precisa falar do que não é o silêncio também, né? Sim, o Thich Nhat Hanh fala exatamente disso, logo no início do livro, né? E ele vai falar do que a gente consome, né? Ele vai falar sobre qual é o alimento que a gente tem consumido. E aí o primeiro capítulo que ele traz para a gente é a dieta do barulho, né? É uma reflexão para a gente pensar qual que é o consumo que a gente tem, né? E aí quando a gente fala de dieta, a gente normalmente pensa no nosso alimento sólido, né? O alimento que alimenta o nosso corpo mesmo. E ele traz outros alimentos, né? Ele traz os alimentos sensoriais, que são as nossas sensações, ele traz o nosso desejo como sendo um alimento, e ele traz a nossa consciência também como sendo um alimento. E aí, isso que você falou é bem interessante, né, Priscila? A questão do consumo que a gente tem hoje, né? Então, constantemente hoje a gente tem muitas informações, a TV o tempo todo ligada, o rádio ligado, a internet ligada, as redes sociais. Nós que gostamos dos livros estamos sempre envoltas com as bibliotecas. Então, o que, que a gente está consumindo? Ele traz isso para a gente, né? Essa reflexão. Que consumo é esse que a gente está tendo?
a gente tem consciência de qual alimento a gente está ingerindo? E não só o alimento sólido, né? E aí também vale uma reflexão, porque no livro ele fala, quando a gente põe o alimento no nosso prato, a gente tem consciência de qual é o alimento que a gente está consumindo, ou a gente senta, come vorazmente, assistindo a TV, assistindo o noticiário, ou a gente está ali com a consciência mindfulness, né? Com a atenção plena, se alimentando daquilo. E aí ele fala muito dessa questão do alimento sensorial também, desse alimento que a gente está consumindo com as nossas sensações, com as nossas emoções. Então, a gente sabe escolher os alimentos, a gente sabe escolher qual é o programa de TV, qual é o livro, qual é a informação que a gente está colocando na nossa mente, né? De que forma que isso pode reverberar dentro da nossa mente, de que forma que isso pode impactar no nosso ser, né? No nosso conjunto, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir. É bem Quer falar um interessante. pouquinho? Estou bem mergulhada aí no que você está trazendo, né? O quanto a gente não se dá conta, às vezes, de que consumimos dessas várias maneiras, né? Além do alimento sólido, as experiências sensoriais, toda forma de estímulo é alimento também. E como alimento, vai gerar algo dentro da gente, né? Vai ser transformado dentro da gente. Então, é muito bacana a Paula abrir falando sobre isso, porque já traz de cara essa consciência de que tudo que eu entro em contato, tudo que eu consumo de alguma forma, isso dentro de mim, né, ao entrar em contato comigo, o seu caminho é se transformar em alguma outra coisa, né? O nosso alimento faz esse processo, né, organicamente, né, fisiologicamente, as informações fazem. Aqui hoje, né, vocês que estão assistindo a live, essa live é um alimento, né? Não só para os sentidos, a gente está aqui por meio da tecnologia, né? Estamos em contato com todos os nossos sentidos aqui nos conectados, mas essas informações que a gente está trazendo aqui hoje são alimento. E como todo alimento, vai reverberar, e a ideia, e não só a ideia, mas é o que acontece de fato, é que ela vai gerar outra coisa. Então, como a Paula falou, chama atenção o fato da gente estar consciente, atento, o que, que a gente anda escolhendo. Porque como a gente vive imerso a uma infinidade de opções, infinidade de estímulos, né? E até no mundo físico, né, Paula? Hoje em dia a gente tem uma gama de alimentos que a gente pode escolher, alimentos comestíveis. A gente todo dia faz escolhas, seja em casa, no restaurante, também, né, lidando com televisão, celular, a gente faz escolhas também, né? Então ele chama muito essa atenção de que para começar a falar do silêncio, eu preciso observar o que que eu ando consumindo, o que que anda chegando até mim, né? Então é bem bacana. Acho que você falou dos quatro, né, Paula? Da... Falei dos alimentos comestíveis, das sensações, e ele fala também do desejo e da consciência, né? Quanto o nosso desejo pode ser... Tem uma travadinha? Deu uma travada, agora voltou. Você também percebeu, né? Percebeu. Agora voltou. Ele fala, ele fala do desejo, no quanto a gente... É importante a gente ter o desejo, né? A gente precisa do Uhum. desejo na vida, mas que esse desejo não nos traga uma ansiedade, né? De que a gente tenha uma intenção e um propósito real de conexão com esses nossos desejos, né? Que desejo que eu estou alimentando? De que forma que a gente está se relacionando com esses nossos desejos na vida? É bem bacana. Eu anotei também uma coisa que me chama a atenção sobre isso, que é uma coisa, uma ideia que a gente trabalha o tempo todo nas nossas aulas de meditação, aqui pelo Instagram, ao compartilhar conteúdos, né, que acreditamos serem relevantes, essa questão da intenção, né, da vida intencional, né? O quanto será que as ações, as decisões que eu vou tomando, que elas partem de um lugar
intencional dentro de mim? Ou será que eu vou sendo levado pela contingência, pelas circunstâncias, né, Paula? Eu até anotei aqui, Sim, vou compartilhar com vocês, porque deu gancho com o que a Paula falou, aqui na página 33 do livro. Olha, por conta de tanto ruído, raramente prestamos atenção ao nosso desejo real. Agimos, mas não temos espaço ou silêncio para agirmos de maneira intencional. Se não temos um propósito nos alimentando, nossa vida acaba uma mesmice, né? E isso acontece porque acabamos não estando atentos à nossa intenção. Às vezes, a única intenção dentro de nós parece ser a de superar mais um dia. Então, por que eu quis trazer isso aqui, né? Porque você pensa, esse excesso de estímulo, excesso de ruído, excesso de barulho externamente e dentro de nós, né? Nossos pensamentos também produzem ruído, né, Paula? O tempo todo, né? Convocando a nossa atenção, a gente acaba por cair no chamado piloto automático, não nos permitindo uma pausa para não apenas escutar o silêncio, mas escutar de verdade o que está acontecendo, né? Escutar de verdade o que está acontecendo dentro de mim, fora. E será que estamos caminhando? Porque estamos numa inércia, né? Fomos colocados em movimento e continuamos caminhando e já não sabemos mais qual a direção. Então, novamente aqui, falar sobre o silêncio, isso fica muito claro na leitura, né, Paula? Acaba sendo falar sobre essa questão da consciência, de sair do automatismo e voltar para as escolhas conscientes, né? De forma prática, a gente pega muito isso do livro, assim, do dia a dia, né? Para pensar, né? sim. O que eu quero de fato, o que está acontecendo de fato dentro de mim e ao meu redor, né? É isso mesmo. E aí ele fala que a gente tem a mente muito barulhenta, né? Ele fala que a gente tá o tempo todo na verdade assim, tem todo um barulho externo e a gente também tem uma mente muito barulhenta, muito ruidosa. E a gente não tem o hábito de cultivar o silêncio. A gente até teve até nós conversando até sobre o livro, sobre como é que a gente ia conduzir a live, nós falamos sobre isso, né, Pri? Que nós convidamos os amigos para um bate-papo, mas nós não convidamos nossos amigos para sentar em silêncio. E da mesma forma que quando nós estamos em grupo, por exemplo, reunidos num show, ou reunidos num estádio de futebol, onde há muita gente, ou reunidos numa igreja, quando tem essa egrégora formada, nós somos contagiados por aquilo. Então a gente se contagia pela egrégora da igreja, a gente se contagia pela egrégora do show, pela egrégora do estádio de futebol, e a gente entra em ressonância com o grupo. E aquilo ressoa em nós. E a gente não consegue parar em grupo, em silêncio, para que essa energia também reverbere em nós. Né? Então, a gente podia aprender a ter mais encontros com as pessoas para simplesmente sentar e desfrutar do silêncio. E aí, por que será que a gente não consegue, né, sentar e desfrutar do silêncio? E aí o Thich Nhat Hanh fala de um medo, né, Pri? Que às vezes a gente tem do silêncio, né? O que causa esse silêncio, né? O que causa em nós o silêncio? E aí eu queria até fazer uma pergunta para quem está aqui assistindo a gente. Quando vocês estão em silêncio, quando vocês se permitem estar em silêncio, qual é a sensação que vem? Isso é confortável? Isso é desconfortável? Como que eu lido com esse meu silêncio? Se vocês puderem colocar aqui, fazer os comentários e contar para a gente um pouquinho, para a gente ir trocando, né? Porque aqui é um bate-papo, a gente só vai falando, né, sobre as impressões do livro. E se não, o quê? Não se permite ficar em silêncio? Fantástico mundo, Renata, aqui, né? Você não se permite ficar em silêncio, Renata? Ele fala, a Juliana está dizendo que ela se sente confortável. Desconheço o silêncio perto do Mateus.
Pois é, mas assim, o Thich Nhat Hanh traz para gente o som da ausência do som, né? Que foi uma das percepções que a gente trouxe, né, Pri? Que som é esse? O som da ausência do som. Porque às vezes o fora tem muito barulho, mas a gente pode se permitir que dentro não tenha esse barulho, né? Que internamente a gente tenha um silêncio. A Juliana está dizendo que gosta de ficar em silêncio. Acho É, que cada um tem também uma relação com o silêncio, né? E às sim. vezes por hábitos, até por questões de personalidade, né? E a gente até ia falar um pouquinho sobre isso, né, Paulo? Sobre esse silêncio que ele fala, que é um silêncio que independe até mesmo se há presença de ruídos ou não externamente, né? Aquele Exatamente. silêncio que eu consigo ouvir, né? O silêncio tem um som, a Paula estava até dizendo, quando eu entro em contato profundo comigo mesma, né? É o silêncio que ele atravessa a superfície, né? Do espaço físico até. Então, por isso que está muito voltado, está no contexto aqui até da meditação, né, Paula? De Uhum. encontrar esse lugar dentro da gente que a gente pode acessar em qualquer contexto que a gente tiver, né? Ele fala muito, depois a gente vai falar um pouco mais, da ideia de que existe esse lugar dentro da gente que é a nossa casa, né? E a gente sempre, uma vez que a gente aprende a fazer isso, a gente pode estar sempre voltando para essa casa, a casa de nós mesmos. Ele fala de ilha, né? Uma ilha de Sim. nós mesmos. Então vai muito ao encontro aí dessa ideia que a Paula falou e que achei interessante porque a gente está perguntando aqui no chat, né? Alguns comentam sim, eu gosto, tenho facilidade de ficar em silêncio. Outros já, eu não consigo porque às vezes eu tenho alguma situação que impede. Então achei bacana comentar isso, de que é um silêncio até diferente desse que a gente está acostumado a criar, né? Então, e é isso, às vezes a gente tem a tendência de falar do silêncio só pela parte externa, né? Então, eu vivo só rodeado de silêncio ou eu vivo rodeado de barulho. Mas e o nosso silêncio interior, né? E aí o autor traz uma outra abordagem para a gente, né, Pri? Pri, vamos fazer a prática antes de abordar esse segundo tópico? Então, sim, o que Vamos que fazer vocês acham? uma prática O pessoal rápida? está entrando, vamos sim. Tem mais gente Vamos entrar entrando. para a gente até se ancorar aqui na live, né? Nessa conexão que a gente está distante, cada um acessando da sua casa, numa rede social que é marcada pela velocidade, né? Instagram, a gente vai passando o dedo assim, e é muito bacana a gente fazer essa. Olha, a Juliana gostou da ideia. A gente fazer esse ancoramento, até para perceber que essa prática, né, esse convite para a gente se ancorar no aqui e agora, ele está disponível a qualquer momento, né? É um desafio, às vezes, a gente fazer isso nessas circunstâncias, mas a gente vem aprendendo que vai além, né? Vai além da forma pela qual a gente se conecta, e tem sido muito bonita. E as práticas que a gente vem fazendo, a gente vem tendo um feedback bem bacana do pessoal. Então, vamos lá. Então, eu queria fazer um convite, é isso que a Priscila falou, às vezes esse ambiente de fazer a live e a gente fazer esse convite para meditação parece ser um pouco desconfortável, mas eu acho que aí é um exercício também para a gente aplicar que a meditação não é uma coisa lá longe da gente, que precisa ser sentada em lótus, que eu preciso estar numa montanha, num retiro, ou num lugar muito de refúgio. A qualquer momento eu posso sentar, fechar os meus olhos e me conectar com a minha respiração. E é um momento, é uma fração de segundos, é uma fração de minutos
que a gente se conecta e esse silêncio pode reverberar. Então, é esse o convite que a gente quer fazer aqui no início, né, de uma prática inicial aqui. Então, eu queria convidar vocês que estão assistindo, Pri também, se quiser participar, para a gente sentar, então, de uma forma confortável e sem tensionar os ombros. Então, vai sentando de uma forma confortável, fechando os seus olhos, entrando em contato com a sua respiração, sem modificar, só percebendo como é que ela acontece no seu corpo, o ar que entra, o ar que sai, como é que esse ar preenche os seus pulmões. E aí eu vou fazer um convite para a gente ir passeando pelo nosso corpo. Então hoje eu vou começar pela cabeça, sente a sua cabeça, sente o seu rosto, a sua testa, o seu pescoço. Vai soltando a tensão dos ombros, percorrendo os braços, o tórax, o abdômen, as costas, os glúteos sentados na cadeira, as suas pernas, os seus pés apoiados no chão, enraizados, conectados. Então você vai fazendo uma conexão do seu corpo no ambiente que você está. E agora eu vou te fazer um convite para que nós fiquemos alguns instantes em silêncio, apenas observando a nossa respiração. O ar que entra e que sai. Inspirando, eu sei que eu estou inspirando. Expirando, eu sei que eu estou expirando. Inspirando, a minha respiração fica mais profunda. Expirando, a minha respiração fica mais lenta. Inspirando, eu sou consciente do meu corpo. Expirando, eu acalmo o meu corpo. Inspirando, eu sorrio. Expirando, eu liberto. Inspirando, eu me envolvo no presente. Expirando, eu desfruto do presente. Faça agora mais uma respiração profunda e vai aos poucos retomando o contato. E quando você se sentir confortável, vá abrindo os olhos. Tudo bem? Como é que foi, Pri? Conta pra gente a experiência. Foi bom o silêncio? Ai, bacana. É sempre interessante dessa prática, né, de parar e olhar para dentro, é que é sempre inédito, né? Nunca se repete. O momento presente é irrepetível. Então, é muito interessante a gente parar e abraçar essa prática para
incorporar aí no dia a dia, porque assim, pode até parecer, a gente pode passar um exercício aqui para vocês podem aprender uma técnica de meditação e pensar, puxa, eu vou passar meses, anos realizando essa prática, né? Que tédio, né? Vai cair na mesmice e isso nunca vai acontecer. Isso que eu fiquei com vontade de dizer, porque é sempre novo, é sempre inédito, nunca é da mesma forma. E o interessante é Sim. isso, parar para observar o que acontece. A gente pode a, abraçar essa experiência com curiosidade, né? Na verdade, com curiosidade, isso é muito interessante, porque é um dos benefícios, um dos aprendizados que a gente tem com a meditação, né? É se abrir, né? Que é uma abertura, é uma habilidade de abertura que a gente desenvolve e abraçar essa questão da curiosidade, né? E isso que você disse, ó, foram só 4 minutinhos. Eu tentei fazer um cálculo aqui para a gente fazer 4 minutos para que, que a gente não se alongasse muito na prática, para a gente perceber que bastam poucos minutos para a gente já entrar em conexão, para a gente já ter um efeito, né? Porque isso traz uma paz, isso traz uma calma, tem um efeito que reverbera na gente, né? Alguém que entrou, que conseguiu fazer o exercício, quer compartilhar alguma coisa com a gente. É fácil fazer esse acompanhamento da meditação. É bem interessante se vocês disserem aqui para a gente também, para que a gente consiga balizar até o que a gente faz nos próximos encontros, né, Pri? É realmente verdade. É sempre bom aproveitar que estamos juntos aqui para fazer essa troca, né? Embora o Sim. formato não permita que a gente se veja, né? A gente tem esse canal de comunicação. Fique à vontade para compartilhar a experiência de vocês. Isso. E aí, a gente quer trazer um outro ponto bastante importante do livro, que o Thich Nhat Hanh traz para a gente a estação rádio Pensando Sem Parar. A gente, de repente, não conhecesse esse nome, mas acho que todos convivem com ela, né? A Juliana trouxe aqui uma sensação, ó, muito bom, me sinto mais leve, uma sensação maravilhosa. Que bom. Bom, Obrigada Juliana. por compartilhar. E aí, o que é essa estação Pensando Sem Parar, né? A gente tem um diálogo desenfreado, né? Dentro da nossa mente que roda o tempo todo. E é um pensamento que se conecta com outro, que se conecta com outro, que se conecta com outro. E a gente entra num fluxo contínuo que às vezes a gente se sente exausto sem ter feito muita coisa. Eu vou dar um exemplo do que acontece às vezes comigo quando eu não estou tão presente nas minhas práticas. Quando a gente vai lavar a louça, às vezes a gente usa esse momento como um momento de escapar da atividade de lavar a louça, né? Então, a nossa mente vai para todos os outros afazeres. Eu vou precisar, depois que eu terminar de lavar a louça, fazer isso, fazer aquilo, mandar um e-mail, falar com não sei quem. Eu precisava organizar isso, eu precisava organizar aquilo. E a gente não se fixa ali naquela atividade que é o simples lavar de pratos, né? E observar a água da torneira caindo, e observar a espuma que faz em cada uma das louças que a gente está lavando. E às vezes a gente termina aquela louça com uma sensação de exaustão. E eram às vezes simples 3 ou 4 pratos, 2 tigelinhas ali para lavar, e você se sente tão exausto com aquela atividade. Talvez porque essa mente que não pare, né? Toda essa energia gasta que consome a nossa mente, né? Que isso é um desgaste energético. E o Thich Nhat Hanh traz isso, que esse diálogo que roda na nossa mente é uma rádio do pensando sem parar. E que pensar é produtivo, né? Ele até fala que pensar é muito produtivo, mas ele precisa ser dosado. Alguns momentos a gente precisa de uma pausa nesses pensamentos, né?
não deixar que esse fluxo contínuo se estenda e se prolongue e nos leve para longe, nos leve para momentos distantes que não são tão agradáveis, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência a nos levar pelos pensamentos, né, Pri? É verdade. Eu achei interessante ouvindo você falar. A Paula comentou dessa sensação de exaustão que fica quando a gente está fazendo, realizando uma atividade e com o pensamento engajado em várias outras coisas. Engajado no que passou, engajado no que eu tenho que fazer, no que vai vir, ou até em possibilidades, né? Preocupações, né? Como isso gera esse desgaste, né? Essa cisão. Eu achei interessante porque ele fala um pouco isso, de como trazer essa consciência para estar presente no aqui e agora, a cada momento, é uma forma da gente se religar, né? É uma forma da gente se integrar, integrar corpo e mente, né? Uhum. Então, quando a gente está integrado, a gente consegue estar presente para o que seja o que for que a gente esteja realizando. E é por isso que ele fala um pouquinho, apesar de falar da importância da prática da meditação formal, que você reserve aquele tempo para meditar, seja na linha que você já vem praticando, que você conhece, ele fala muito isso, de essa mindfulness, né, essa atenção plena, vamos dizer, essa prática meditativa nas tarefas do dia a dia, como ela tem esse poder de fazer a gente estar em contato com a gente mesmo, muito mais perceptivo, e aí construindo muito mais profundidade no dia a dia, né? Saindo um pouquinho dessa direção desse mundo que vai nos levando para a superficialidade das relações, do consumo, né? Então, a gente pode estar presente, integrado, lavando a louça, como a Paula falou, e se nutrindo, né? Se nutrindo daquele ato de lavar a louça, né? Que também faz parte da vida. Então, às vezes a gente separa muitas coisas, quando a vida, na verdade, ela é uma integração, né? Então, veio muito, eu tive essa lembrança aqui desse momento que ele fala do livro. E posso Ele, até só ler um pedacinho aqui, Paula? claro, Só para fechar. Ó, ele fala assim: a verdade é que uma vida consciente tem mais a ver com reorientação pessoal, com relembrar nossas reais intenções do que incluir um evento chamado meditação na agenda diária. Você não precisa necessariamente entrar em uma sala de meditação, nem marcar uma hora para praticar a mindfulness, embora isso possa ser maravilhoso se você conseguir tempo para elas. Por outro lado, a respiração tranquila e consciente é algo que você pode praticar a qualquer momento. Obrigada, Paulo. imagina. Ele fala muito, né, Pri? Eu acho que é legal, ele fala muito de mindfulness no livro. E essa atenção plena de nós estarmos conscientes, né? A questão da meditação e do mindfulness, às vezes, uma dúvida que gera, né? Então, mindfulness está dentro da meditação, né? Porque Sim, meditação é uma técnica que engloba mindfulness, porque mindfulness, nesse sentido, é contemplar, né? Você estar ali contemplando aquele ato de fazer algo. Então, é o estar presente de fato. E ele fala dessa mindfulness de recuperar a nossa atenção para o nosso corpo e para a nossa mente nessa reconexão mesmo, né? De o que meu corpo está sentindo nessa atividade, o que eu estou pensando, e não deixar que esses meus pensamentos assumam o controle. E aí, trazendo até um pouco do que a gente falou na última live, que muitos autores falam, mas o Ramin Sunim falou isso também, que nós não somos os nossos pensamentos, né? E às vezes a gente se confunde com eles. E o Thich Nhat Hanh traz isso de novo, para a gente observar esses pensamentos e ter consciência de quais são as sementes que estão sendo regadas, né? Qual é o tipo de pensamento que a gente está nutrindo. E aí, de novo, a gente volta lá para a questão dos alimentos sensoriais que a gente consome. Qual que é o alimento sensorial que eu estou consumindo e qual é o pensamento que eu estou nutrindo? Então, quando eu tenho essa atenção plena, quando eu trago esse mindfulness, eu me permito
ter consciência do que está passando na minha mente e escolher, né? E ter esse poder de escolha. Tem uma parte do livro que ele fala, você pode escolher focar e, portanto, pode escolher, você pode escolher em que focar e, portanto, o que ser. Então, se eu focar em determinadas coisas, aquilo vai me fazer, vai reverberar no meu ser. Então, eu vou me confundir com aquilo, né? E, e ele traz, eu acho que, a mensagem que me trouxe muito essa questão, o livro Silêncio, é essa atenção plena. É trazer para a consciência de tudo que eu estou fazendo, de todas as minhas ações, eu estar ali no momento presente. Ele traz muito isso, né, Pri? É E isso ele mesmo. 43 minutos. A gente hoje se propôs a tentar organizar um pouquinho melhor o tempo, né? Agora Como eu é que você... estou me perguntando como pode ter tanta coisa para falar sobre silêncio, não é Pois verdade? é, Você tem vê como é muita algo coisa, que né? o tempo da live acaba sendo bem curtinho para abordar a profundidade desses assuntos, né? Mas acho que o que mais fica é o que a Paula falou, né? Essa reconexão com o corpo, com o momento presente, essa percepção. Saber que independente do contexto que se apresenta para nós, seja barulhento, silencioso, independente do que está na superfície, vamos pensar na imagem do mar, né? Independente das ondas, da calmaria ou não, existe algo muito mais profundo, camadas muito mais profundas que a gente pode aprender e começar a acessar, e cada vez que a gente se propõe a praticar acessar esse lugar, mais facilmente a gente consegue voltar para ele quando necessário. Esse lugar onde existe uma calma verdadeira, genuína, onde existe um lugar em que eu sei quem eu sou, um lugar em que eu sei que existe um propósito, um lugar em que eu me sinto vivo, né? Que a gente começou no início da live falando um pouco sobre isso, de sair do piloto automático, né? De viver com intenção, porque o barulho ele gera confusão, né? Então e a gente falou, não dá para falar do silêncio sem falar do barulho, né? E barulho é o que a gente mais tem hoje em dia, né? Mas a Sim. mensagem central é essa, de que o silêncio ele está acessível, independente das circunstâncias ao nosso redor, né? E que a gente pode, como a Paula falou, escolher e praticar, acessar. Como tudo na vida, como toda habilidade, quanto mais a gente pratica, mais facilmente a gente consegue repetir e ativar ela quando a gente precisa, né? Uhum. Acho que é um Pri, pouco isso. deixa eu complementar uma coisa. Eu abri a página aqui num texto que eu queria falar, no que eu queria ler, e aí você falou do mar, e aí tem exatamente esse trecho, olha, apenas quando o oceano está calmo e tranquilo, podemos ver a lua refletida nele. Simplesmente significa que não somos perturbados por dentro, não há um falatório constante. Então, ele faz essa eu só li 2 trechinhos aqui, nem está conectado, mas o que ele pede para a gente observar? Eu só consigo observar a lua refletida no mar se o mar estiver calmo, se o oceano estiver calmo. Se ele estiver agitado, a gente não vai conseguir verificar nada, não vai conseguir enxergar nada. E é isso, né? Se a minha mente estiver agitada, se minha mente estiver perturbada, com muitas conexões, a gente não vai conseguir enxergar. Então, assim, simplesmente significa que não somos perturbados por dentro se não há um falatório constante. Então, eu preciso ensinar a minha mente a diminuir o falatório, né? Ela vai continuar produzindo pensamentos, ela vai continuar produzindo esse falatório, porque já é da nossa mente isso, né, Pri? A gente que estuda isso sabe que a nossa mente não vai parar, mas a gente só está ensinando ela a ter um fluxo um pouco mais lento, para que a gente consiga, de fato, enxergar a lua no oceano, né? Para que essa calmaria traga para a gente alguns insights, para que a gente pense com mais clareza, né? Que é um dos benefícios que a meditação nos traz também, né?
É isso mesmo. Belíssima imagem, né? É interessante como surgem tantas metáforas, imagens poéticas, né? Desses livros que estudam meditação. Acho que é por causa desse olhar, né? Quando você para observar, você consegue perceber sutilezas são tão significativas, né? Muito legal, Sim. Paula, deixar a gente com essa imagem da lua refletindo na água. Muito bonito, bacana. Dá O tempo meu da gente relógio, fazer a prática? Vamos então, fazer a prática final? o meu relógio está com 47 minutos, mas eu acho que ele está um pouco adiantado. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, não tem? Você tem outro relógio aí? Na verdade, eu entrei acho que 56. A gente tem coisa 7 minutos, mais ou menos, né? Tá. Temos a limitação do tempo, mas vamos fazer uma pequena prática bem curta, então, só para fechar a experiência, integrar isso que a gente ouviu aqui. Convido vocês que estão aqui, olha, Roberto, Sérgio, Juliana, fazer uma prática breve. Então, a gente vai começando alinhando a nossa postura na cadeira, alinhando a cabeça, permitindo que o silêncio vá tomando lugar. Vamos fechando os olhos, se você ainda não fechou os olhos, suavemente, respirando normalmente, verificando se uma respiração mais profunda pode trazer uma soltura. Se essa respiração profunda for benéfica, podemos fazer uma vez mais. Ancorados no corpo, vamos trazendo a firme intenção de conectar corpo e mente no aqui e agora, sem nos preocupar com o antes ou com o depois, nos ocupando apenas do aqui e agora. Vamos percebendo devagarinho os sons presentes ao nosso redor, percebendo os sons sem julgamento, sem pensar se são bons ou ruins, apenas observando. Observando os sons de perto, observando os sons de longe, percebendo se há sons dentro dos sons, percebendo espaços de silêncio entre os sons, respirando e acolhendo os sons como eles se apresentam, nos lembrando que não queremos alcançar nada, não queremos que os sons sejam diferentes do que são.
acolhendo e percebendo os sons. Permanecendo na percepção dos sons, integrando os sons com meu corpo sentado. Vamos recolhendo a atenção dos sons, voltando a atenção para a respiração. Inspirando, prestando atenção no ar. Expirando, desfrutando do ar. Inspirando, prestando atenção ao meu corpo. Expirando, me sentindo sustentado. Inspirando, percebo o ambiente em que estou. Expirando, percebo que sou sustentado. Inspirando, presto atenção. Expirando, me reconecto. Deixa a respiração assumir seu ritmo natural. Vamos percebendo que não há pressa no momento presente e que estamos exatamente onde deveríamos estar. Vamos integrando a experiência da prática, recolhendo a atenção, trazendo o foco para o corpo. Se sentir necessidade, pode movimentar suavemente as mãos, os pés. Vamos trazendo a conexão para o espaço em que estamos. E quando se sentir pronto, abrindo os olhos. Bem, gratidão por partilharmos esta presença. Paula quer partilhar a experiência? Alguém aqui do grupo? Nossa, foi muito bom. Uma conexão, e acho que tá bem silencioso aqui onde eu estou, então foi uma conexão muito boa. Foi um presente. Obrigada. Ah, que bacana. Alguém mais quer partilhar a experiência? Bom. A gente ainda tem um tempinho? Hoje a gente entrou totalmente na vibe aqui do livro, do silêncio. Então, talvez vocês até percebam a diferença, né, em relação à outra live, porque acho que é isso, cada livro traz a sua atmosfera, né? Uhum. A Juliana está comentando. Quase Gratidão, dormi. quase dormi. Ah, isso é bem interessante, né, da gente perceber, porque a meditação, a Juliana, gratidão também. A meditação, às vezes, traz um dos frutos é esse relaxamento físico, né, Paula? É. Então, ao mesmo tempo do relaxamento físico, a gente está cultivando um estado de alerta, de atenção. Uhum. Mas é muito natural que às vezes a gente se depare com esse estado de sonolência, de torpor, né? Então, é importante a Juliana comentar, isso realmente pode acontecer, né? Uhum. Porém, aqui a gente sempre vai se lembrar de que durante a prática,
a gente está intencionando cultivar no estado relaxado e alerta, né? Mas que é totalmente natural. Então, vamos acolher a experiência. Manter a mente realmente em estado de atenção, né? Esse observador, né? Essa Isso. pessoa que percebe, capta o que está acontecendo. Eu queria trazer uma leitura aqui do que está no livro, Pi, para a gente, de repente, ir finalizando. Acho que temos Perceba, 2 minutinhos, dá tempo. perceba que o silêncio vem do seu coração, não da ausência da conversa. Ao usar sua mindfulness para observar todas as sensações, todas as percepções, você percebe o que acontece à sua volta, mas permanece completamente presente em seu interior. Você não se deixa levar pelas condições que o cercam. Então, eu acho que é esse o convite, né? Para a gente trazer a nossa atenção de volta para nós. Essa que eu acho que é um dos maiores presentes da meditação e da mindfulness, né? E dessas leituras que a gente traz, que enriquecem o nosso repertório. Isso é muito bacana e só estando presente, só complementando nessa ideia, só estando verdadeiramente presente para nós é que a gente vai conseguir também partilhar com os outros uma presença real, né, Paula? Sim, Então, a gente gosta muito de falar isso porque às vezes tem aquele mito de que a meditação é algo que isola, que leva para dentro e traz uma sensação de isolamento e até egoísmo, né? Então a gente sempre às vezes aproveita o gancho para falar, porque a gente depois de praticar meditação e com uma prática contínua, a gente se torna realmente disponível mais também para escutar, perceber e nos relacionar com o outro de uma forma diferente, né? Então é isso. ele Paula, você quer falar do nosso... Pode falar, desculpa. só para finalizar, ele até no livro fala, né, sobre as conexões e fala sobre esse poder da escuta. É que 1 hora é muito pouco para a gente falar, porque a gente Sobre queria o falar silêncio. aqui 15 horas falando sobre esse livro, porque o livro é fantástico, tem muitas coisas. Então, complementando isso, né, a meditação, muito pelo contrário, ela nos reconecta conosco para que estejamos melhores para os outros também, né? A presença para o outro fica mais efetiva, né? É E verdade. fazer o convite, né, Pri, para quem estiver assistindo a live, para participar também do nosso curso. Nós vamos fazer o curso breve de meditação em agosto, vão ser 2 domingos, no dia 2 e no dia 16, né? 16, isso. 16, são 3 horas cada encontro, com algumas práticas, com práticas durante a semana. A gente vai enviar alguns áudios também para praticar em conjunto. Então, quem tiver interesse, faz a inscrição, está no nosso perfil, lá no link do perfil. Só fazer a inscrição e vir participar com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre os benefícios que a prática pode trazer na nossa vida. Isso mesmo. A gente espera então aí por vocês que têm interesse de se entregar aí mais a essa prática, aprender, partilhar em grupo. A gente falou um pouquinho aqui hoje sobre isso, né? Que praticar sozinho é bom, mas quando a gente pratica em grupo, uma mobilização diferente acontece. Então, são todos bem-vindos ao curso. Seja você alguém que nunca praticou, quer começar, seja você alguém que já pratica também e está buscando essa renovação assim da prática, do hábito. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Quero agradecer então a presença de todo mundo aqui hoje, a Paula por essas partilhas, essa troca, a todo mundo que praticou aqui junto com a gente. Muito obrigada, viu? Uma Obrigada, grande Pri, alegria para a gente esse encontro. com certeza. Agradeço a todos que participaram, quem vai assistir também. Obrigada, gratidão por permitir que a gente consiga compartilhar um pouquinho dessa experiência meditativa com todos. Obrigada, Pri. Obrigada, gente. Olha, estamos acabando no prazo hoje. 20 segundos restantes. Ó. Um beijo. Beijo, tchau.
Tchau, gente. Quem não assistiu, aproveita que vai estar no feed, tá bom? Tá, Obrigada, gratidão. Tchau, até mais. Paula. Tchau.